Muito boa noite. Tomou posse há quase um ano e até aqui não deu qualquer entrevista. Dalila Rodrigues, Ministra da Cultura, é a entrevistada de hoje da Renascença. Viu o seu nome envolvido em polémica recentemente, o que a levou a dizer que em política não vale tudo, depois do Bloco de Esquerda levantar suspeita sobre a sua participação em empresas imobiliárias, notícia que negou. No Ministério tem vindo a arrumar a casa, a conhecer o terreno, fez novas nomeações e anunciou um pacote de 25 medidas para o setor. Bem-vinda, Senhora Ministra da Cultura. Quero começar exatamente por essas 25 medidas para a cultura, centradas sobretudo na valorização do património, na aposta nas bibliotecas públicas como centros culturais descentralizados e também no combate à precariedade dos trabalhadores na cultura. Para este ano tem mais verba para a cultura. Aquilo que lhe pergunto é se é suficiente para executar pelo menos estas 25 medidas. Boa noite, Maria João, boa noite, senhores ouvintes. É com muito gosto que estou aqui, porque entendo, desde logo, que um político tem o dever de comunicar as suas políticas culturais. Tenho, de alguma forma, apresentado na Assembleia da República os princípios estruturantes dessas políticas e tornou-se público que o Conselho de Ministros de 9 de outubro foi dedicado à cultura, onde se aprovaram, na verdade, as 25 medidas que não substituem o programa do Governo, pelo contrário, vêm reforçar, são medidas muito concretas, como, por exemplo, a política de estruturação do território no que respeita à presença das bibliotecas públicas e à criação de unidades patrimoniais de território para a área do património. Mas, se me permite, eu gostaria de colocar apenas uma questão estruturante. De que modo se materializa uma ideia democrática e participada de cultura? De que forma? De que forma? Em primeiro lugar, talvez seja útil estabelecer uma comparação entre estes dois princípios, participada e democrática, com a realidade que nós vivemos no território. É muito desigual? É muito desigual. Há grandes assimetrias e a reforma levada a cabo pelo governo anterior, que consistiu fundamentalmente na extinção das direções regionais de cultura, por um lado, e com tudo o que isso acarreta, sendo que as competências e as pessoas, as equipas, foram integradas de forma muito desigual, não equitativa, no Ministério da Coesão Territorial. E, Já disse portanto, que essa remodelação foi desastrosa, foi a expressão que usou sobre esta herança de Pedro Adão e Silva. De que forma é que pode inverter ou ficou refém dessa reestruturação? não de todo, refém nunca. Não estamos a reverter a reforma em princípios jurídico-administrativos, porque necessitamos de estabilidade para a realização do PRR. Portanto, as empreitadas em curso, as empreitadas que vão ser anunciadas. Este mês, por exemplo, vamos anunciar 80 milhões de empreitadas. Nós precisamos das instituições, ou seja, não apenas dos equipamentos, mas das equipas que os dirigem e que alimentam as instituições, que lhe dão consistência, que dão corpo às instituições, numa situação de total estabilidade. De E que não modo? tem havido ou não ficou nesse legado de Pedro Adão e Silva essa estabilidade? Não, não ficou essa estabilidade, o que me obrigou a substituir duas equipas diretivas. Uma delas, portanto, o Património Cultural, Instituto Público, justamente por motivos que têm rigorosamente a ver com o PRR. Nós herdamos o PRR com uma taxa de execução baixíssima e com uma máxima que passava pela afirmação do então diretor-geral de que o PRR estaria na sua cabeça. Portanto, perante a ausência de documentação e enfim, dos meios necessários para a boa concretização desse programa, e nós estamos a falar, na verdade, da grande oportunidade para o património, fundamentalmente. Não apenas para a reabilitação de monumentos como o Museu da Arte Antiga, o Jerónimo de Torre Belém, o Museu do Azulejo, mas para equipamentos que, na verdade, têm uma distribuição geográfica por todo o país. Retomando essa grande questão, para mim é fundamental. De que modo a cultura, a oferta cultural, a atividade cultural existe no território?
Este é o grande e o primeiro princípio que eu elegi como estruturante das políticas culturais públicas, agir em todo o território. Nós não podemos continuar a alimentar um sistema cultural que tem no Ministério da Cultura uma ideia de Torre de Marfim encerrada na capital, nem sequer estruturar as políticas em função do eixo geográfico Lisboa-Porto. Há um território, há um país, aliás, há um país constituído por vários territórios, e evidentemente falo do continente e das ilhas, das regiões autónomas que têm uma realidade cultural que, apesar, enfim, do regime autonómico, tem também as suas fragilidades, mas nós sabemos que há desertos culturais. É necessário fazer com que um país abandonado e atividades culturais em denegação sejam recuperadas. Mas o território tem inúmeros museus nacionais e a criação de uma empresa pública como a Museus e Monumentos acabou também por condicionar a sua ação nestes equipamentos fundamentais do território. Sente-se que não é possível neste momento fazer uma alteração nesta estrutura, nesta empresa pública? Juridicamente não é possível desfazer esta empresa pública? Faria sentido para si? Com a substituição da equipa diretiva do Conselho de Administração, uma vez que o Dr. Jorge, ah, peço desculpa, o Dr. Pedro Sobrado retomou funções no Teatro Nacional São João, e que a nova equipa diretiva foi constituída a partir de uma experiência. O Dr. Alexandre Paes tem uma grande experiência, enquadrava-se em funções no Museu Nacional do Azulejo e trouxe, juntamente com os dois membros, uma grande capacidade de enquadramento das indicações gerais no que respeita às políticas culturais do património deste governo. Eu própria venho também e tenho essa experiência, como se sabe, do Museu Grão Vasco ao Museu da Arte Antiga, ao Mosteiro dos Jerónimos, e, portanto, conseguimos trabalhar de uma forma muito harmoniosa. Devo Mas dizer, quando esteve no Mosteiro dos Jerónimos, sentiu que a questão da autonomia dos museus, sempre tão desejada pelos diretores, acabou por não conseguir vingar? Sente que agora esta estrutura é possível trabalhar na autonomia dos museus? eu fui clara e nunca poderei defender a situação atual de grande assimetria do património cultural português. Quando se cria uma empresa, por um lado, e um instituto público por outro, ou seja, a Museus e Monumentos de Portugal, que é uma entidade pública empresarial, e um instituto público que tem a designação de património cultural, nós temos dois pesos e duas medidas para a realidade patrimonial portuguesa. Por um lado, temos as fontes de receita numa entidade pública empresarial, não quer dizer, evidentemente, que a realização de serviço público não requeira, e assim foi, uma colaboração, uma participação ativa do Estado. Eu devo dizer que a Museus e Monumentos de Portugal recebeu agora, no mês de janeiro, uma quantia superior a 31 milhões de euros, por conta do Acesso 52, a gratuitidade dada a portugueses e residentes em Portugal, em todos os museus e monumentos do país. O Acesso 52 está neste momento em cerca de 550 mil visitantes, portanto há um aumento muito significativo de visitantes, o que significa que Foi uma aposta ganha? foi uma aposta ganha, é uma aposta na qual é uma frente, que é o usufruto dos bens culturais, na qual é fundamental continuar a insistir e investir. Não apenas nesta, mas diversificando-a. Por exemplo, o acesso aos teatros com 50% de desconto até aos 25 anos. Há pessoas que perguntam porquê até aos 25 anos? Bom, porque está ajustada às possibilidades orçamentais. Assim que possamos, vamos alargar, evidentemente, a faixa etária que pode beneficiar desta medida. Mas deixe-me só retomar esta questão da reforma levada a cabo pelo anterior governo e o legado que me coube herdar e, portanto, de que modo é que nós estamos a resolver, por assim dizer, a minimizar os efeitos desta reforma. A biblioteca pública existe, é a instância cultural, o equipamento cultural que nós podemos identificar como sendo a mais presente, a mais generalizada Há no apenas território 5 português. conselhos, não é, que não Sim, têm apenas biblioteca? 5 concelhos não têm biblioteca.
estamos a concretizar esse primeiro objetivo. Já visitamos os 5 concelhos, não é de todo verdade esta minha afirmação, porque não fui a Algesur, mas o senhor Presidente veio a Lisboa e está agendada agora uma deslocação com a maior brevidade possível. Mas esses 5 concelhos, Terras do Boro, a Calheta, em São Jorge, a Vila Viçosa e Marvão, portanto, estão mapeadas as dificuldades e também as possibilidades. Portanto, em breve conseguiremos concretizar esse objetivo. Mas, justamente, 6 medidas, ou um conjunto de medidas, que são 6, das 25, passa pela dinamização da biblioteca enquanto unidade cultural do território. Nós queremos que as bibliotecas sejam verdadeiramente centros ativos da cultura. Mas as bibliotecas pertencem, na sua maioria, aos municípios. Aquilo que lhe pergunto é se o novo secretário de Estado da Cultura, vindo ele deste ambiente municipal, deste universo autárquico, poderá vir a ser uma boa ponte para essa ligação com os municípios e na dinamização desses polos culturais das bibliotecas. Muito bem, será com certeza. O trabalho em equipa é sempre desejável e eu sou uma grande defensora desse trabalho em equipa. Mas deixe-me também dizer-lhe que é através de um contrato de programa com as autarquias que se vão concretizar estas medidas, por um lado, e que se vai alcançar esse objetivo. Se me permite fazer aqui uma alusão ao Dr. Vasco Graça Moura, quando foi administrador do Serviço de Bibliotecas e Apoio à Leitura da Fundação Gulbenkian, lançou um programa de dinamização das bibliotecas que outrora faziam parte da rede de bibliotecas fixas da Gulbenkian. Penedone tem uma biblioteca fixa, portanto, eu tenho essa experiência de frequência e de leitura da biblioteca fixa da Gulbenkian, mas tive também o privilégio de integrar as equipas que o Dr. Vasco Graça Moura criou e manteve nos vários territórios. Da Alter do Chão a Sardual, de Vozela, Marco de Canaveses, por exemplo, tive a oportunidade de manter durante uma semana em cursos de formação nessas bibliotecas. Eu, de alguma forma, vou retomar essa magnífica experiência e ampliá-la à arte contemporânea através da criação de residências artísticas. Sabe que a realidade das bibliotecas é muito distinta. Há bibliotecas com um grande dinamismo e que têm uma atividade cultural diversificada e intensa, permanente, e há bibliotecas que estão, enfim, limitadas à ideia convencional que nós temos da biblioteca e com a qual temos que romper, que é a de corresponder a um local onde existem livros, o lugar de um acervo, de um catálogo bibliográfico, onde se requisitam livros e onde se pode permanecer em atividade de leitura. O projeto da Bibliolab, que disponibiliza Sim, gratuitamente livros digitais e audiolivros, tem tido adesão e pergunto-lhe também como é que evitam ou combatem a possível pirataria. Isso foi acautelado? sim, a Direção-Geral do Livro, Bibliotecas e Arquivos tem agora também um novo diretor-geral que tem conhecimentos muito profundos e sustentados e está atento a todas essas questões. De resto, o Ministério da Cultura também tem a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que é uma inspeção que funciona maravilhosamente, que tem um diretor-geral muito competente e que me tem dado uma assessoria permanente, não apenas no que diz respeito à criação de novos grupos na área do estudo dos efeitos das alterações climáticas e dos planos de mitigação, também relativo às catástrofes naturais. Portanto, o Ministério da Cultura tem sido, e nós sabemos que as direções-gerais são os braços armados das políticas do governo e tem um conjunto de colaboradores excepcional, do Diogo Ramada Curto na Biblioteca Nacional, ao Presidente do Património Cultural IP, Dr. João Soalheiro e respectivos subdiretores. Portanto, na verdade, eu tenho já um conjunto de colaborações nas direções e institutos integrados no Ministério da Cultura que tem sido estratégico, fundamental na alteração, digamos assim, de algumas políticas. Mas relativamente Falou à requisição de dos livros dispositivos e digitais. sim, um grande sucesso, um enorme e surpreendente sucesso. Diferentemente da medida
que herdei do anterior governo Do cheque do livre. cheque livre, O que Presidente da República disse ainda há dias ao seu secretário de Estado, Alberto Santos, que é uma medida que ficou aquém das expectativas. Poderá haver mudanças nesta medida do cheque livre? é uma área em que o senhor secretário de Estado da Cultura vai ter uma colaboração Já lhe fundamental. distribuiu essa Eh, pasta? sim, oportunamente tornar-se-á pública a delegação de competências e a sua extensão, a sua abrangência, mas Mas o livro será uma das o livro áreas? será uma das áreas que estará a cargo do senhor secretário de Estado da Cultura. Também devo dizer que não estará a cargo assim meu ou dele. Nós somos uma equipa e temos de trabalhar. As políticas culturais são, evidentemente, da minha responsabilidade e não vou, de forma alguma, demitir-me de as assumir. A Mas não grande respondeu à questão do cheque livre. Poderá haver mudanças, sendo que foi uma medida que herdou? Haverá maior disponibilidade financeira para o cheque livre para que ele também seja mais abrangente? Não se trata, curiosamente, não se trata de uma questão orçamental. Não é o volume orçamental. Temos outra existência assim no Ministério da Cultura, o Plano Nacional das Artes, que é um plano de grande qualidade, faz todo o sentido. Ele deve ter até maior abrangência e implantação no território. Sucede que não há neste momento capacidade de execução. Fica aquém, portanto, ou seja, o orçamento não é executado a 100%. E nós temos Mas que neste caso, resolver. porque os jovens não aderem ao cheque livre? Sim, nós sabemos desde logo que a disponibilidade de livrarias no território é limitada. Por outro lado, as críticas de que não houve uma campanha de divulgação associada à altura das necessidades também não é de todo verdade, porque a APL, a Associação Portuguesa de Editores e a Portuguesa Livreiros? de Editores e Livreiros tem sido uma parceira inexcedível e desenvolvemos esse trabalho. Foi graças ao empenho e ao esforço de Pedro Sobral que nós conseguimos, porque eu não herdei apenas a medida, eu herdei a medida e a impossibilidade de a concretizar. Nós herdámos um concurso público ganho por uma empresa que simplesmente não tinha capacidade de execução. Esse foi o meu legado. O legado na cultura, em muitas áreas, foi extremamente pesado. Devo dizer isto. De que modo é que nós podemos... Não temos nada que ficar a chorar sobre o leite derramado, passa a expressão. Temos, evidentemente, que dar um passo em frente e que resolver as questões. Eu tenho esta dimensão muito clara de... enfim, se não temos direções regionais de cultura, temos que criar os mecanismos que permitam ao património cultural uma esfera de atuação abrangente em termos territoriais, ou seja, todas as competências do património cultural que estão neste momento limitadas, que não temos direções regionais, vão ser transferidas para unidades patrimoniais de território. O que são as unidades patrimoniais de território? Elas estão em articulação com as bibliotecas e por isso eu as designei assim. Umas são unidades patrimoniais, as outras são unidades culturais. As unidades patrimoniais são lugares de inventário, diagnóstico e atuação distribuídos pelo território nacional na área do património cultural, fundamentalmente do património edificado. Já aqui falou da questão da execução do PRR, também herdou uma execução abaixo daquilo que seria expectável. Qual é a execução do PRR nesta altura? O PRR foi recuperado graças ao trabalho absolutamente extraordinário que a Secretária de Estado, Maria de Lourdes Craveiro, com a sua equipa, realizou. De facto, devo dizer que montámos nas instalações do Ministério da Cultura uma equipa nas diversas componentes, o que permitiu fazer então a substituição de pessoas nas equipas diretivas de alguma forma, resgatar as taxas baixíssimas de execução do E qual é, PRR. nesta altura, essa Nós taxa de estamos perto execução? dos 30%, o que significa que duplicamos a taxa ou quase duplicamos, para ser mais rigorosa, 28,8, qualquer coisa desta ordem. Portanto, praticamente duplicamos. Mas devo dizer que não se façam sobressaltos, porque é extremamente complexa esta operação de executar quase 500 milhões de euros num período tão curto. Portanto, nós estamos a um ano de ter que ter executada uma quantia inédita para o património E vão lá português. chegar?
Eu espero que sim, as equipas estão absolutamente motivadas e eu devo dizer que essa estrutura já não existe agora no Ministério da Cultura, porque é fundamental que nós agora façamos um grande investimento também nas áreas da criação. Há um pouco eu não respondi àquela questão, como é que se materializa uma concepção participada e democrática de cultura. Mas eu penso que é fundamental dizer que o princípio da transmissão cultural é um campo de ação prioritário. Logo a seguir, o campo da produção, criação contemporânea. Articulado, porque nós não. Há aqui uma ideia errada de que investir no passado significa desinvestir na criação artística contemporânea. Acha que podem dar Não, lado a lado? só podem. Ah, O princípio da transmissão cultural é fundamental. E, por fim, digamos que há uma triangulação em torno da qual eu estruturo as políticas culturais, valorização do passado, garantir a transmissão cultural, significa investir na criação contemporânea e, por fim, o domínio do usufruto dos bens culturais, democratizar a cultura. Eu defendo uma política claríssima de serviço cultural público. São políticas de âmbito público, de serviço público para a cultura. Por isso estou Esclareça-me tão. Sim, esclareça-me se foi mesmo por incompatibilidade que consigo que a anterior secretária de Estado saiu do Ministério. de todo. Eu acho, parece-me absolutamente inadmissível, para usar uma palavra contundente, que se inventem histórias de âmbito, sei lá, acaba por ter um contorno difamatório, uma notícia dessas, porque eu sou confrontada com um título de uma notícia que é altamente difamatório, como se há uma espécie de substrato cultural que faz com que uma mulher não seja assertiva e competente, tenha mau feitio quando tem competência, enfim, quando de alguma forma é assertiva e procura, através da ação concreta, transformar, inscrever novos rumos às coisas. Um homem é sempre competente. Uma mulher tem mau feitio. Quer dizer que há uma cabala contra si da Não, de anterior todo. Não, equipa? não, não. Não me sinto perseguida, não me sinto reinventada naquilo que são as minhas características no exercício destas funções. O que sinto é que há em Portugal sobrevivências claras de uma cultura machista que faz com que um homem seja competente e uma mulher tenha mau feitio. Perante as mesmas situações, há este recorte. E esta questão é uma questão cultural que nós devemos combater, que Como é que temos de comenta o combater. facto do seu nome ser apontado como um dos nomes de ministras remodeláveis? Não tenho nada essa ideia. Aliás, devo dizer que me sinto muito confortável na relação com o restante executivo governamental e, muito particularmente, com o Sr. Primeiro-Ministro, quem tenho recebido sempre provas de grande confiança e de estímulo na minha ação. Depois dos esclarecimentos do Primeiro-Ministro, no fim de semana, sente que o Governo tem condições para continuar? Precisa mesmo de uma moção de confiança? Eu estou total e incondicionalmente com as decisões do Sr. Primeiro-Ministro. É a única coisa que lhe posso dizer, não falo por ninguém, falo por mim. Acredito no Sr. Primeiro-Ministro, tem-se manifestado sempre um líder com uma grande qualidade, tanto na auscultação que faz das várias áreas governativas, como no conjunto de decisões que toma. Um dos temas que lhe deu alguma dor de cabeça foi o Centro Cultural de Belém. Vimos na última Comissão Parlamentar a ex-presidente do CCB, Francisca Carneiro Fernandes, que foi exonerada por si, a dizer que nunca lhe deu instruções e que disse não reconhecer nenhuma ideia, nem para o CCB, nem para o setor. O que é que responde a Francisca Carneiro Fernandes? Se não reconhece nenhuma ideia, não esteve atenta na sua ação diretiva do Centro Cultural de Belém, porque eu fui administradora sob a presidência do Dr. Vasco Graça Moura e tive a oportunidade de deixar vários projetos que até ao presente estão em plena atividade. Por outro lado, nomeei um conselho diretivo, porque é uma competência minha,
que só por si, do Henrique Leitão à Eglantina Monteiro, do Paulo Pires do Val ao José Mateus, ao professor João Duque e Rita Naveiro, diz muito acerca de uma orientação que se pretende dar ao Centro Cultural de Belém. Por outro lado, eu tive a oportunidade de chamar a doutora Francisca Carneiro e os dois restantes membros do Conselho de Administração ao meu gabinete logo no início e de lhe perguntar se queria partilhar comigo a sua visão para o Centro Cultural de Belém. A doutora Francisca Carneiro não foi capaz de articular duas frases. Portanto, este assunto para mim está absolutamente resolvido e arrumado. Estamos numa nova fase, vamos agora apoiar o novo presidente do CCB para que concretize um novo ciclo da vida deste importantíssimo equipamento cultural, que é do país, não é? Da cidade de Lisboa. A cultura marca muitas das vezes a vida dos portugueses com grandes acontecimentos. Tem algum para os próximos tempos que possa marcar a vida dos portugueses? Bom, nós temos que pensar que a ação governativa da cultura tem que ter uma dimensão estruturante. E o grande evento, ou o grande prémio, são sempre acontecimentos muito bem-vindos, mas eu estou muito mais preocupada com um país denegado e abandonado do que com uma marca de grande evento. Esses acontecem porque há instituições culturais que estão estabilizadas. Veja, por exemplo, a Direção-Geral das Artes. Não há qualquer sobressalto entre o governo anterior e a minha ação governativa, no sentido em que a minha primeira decisão foi dar estabilidade ao setor e não apenas manter o orçamento que tinha sido atribuído no ano passado, como aumentar em dois programas, ou seja, há um aumento no orçamento geral da DG Artes em mais de 3 milhões de euros. Portanto, não só não retirei, como reforcei. Portanto, não sei de que se possa queixar o setor artístico e cultural. E por isso não se queixa. Tem estado num diálogo permanente, através de, com a minha equipa e comigo, nós temos realizado sucessivas audiências. Eu própria desloquei-me e tenho feito deslocações sempre que posso. Gosto de visitar os municípios e as estruturas. Uma estrutura que foi excluída dos apoios e esta estrutura concursal da Direção-Geral das Artes não é a melhor das soluções, mas haverá outra melhor. Portanto, eu tenho gostado de colocar esta Poderá questão. haver mudanças nos concursos? Eu, na verdade, o que mais desejo é dar uma resposta que vá ao encontro das expectativas das estruturas. Agora, os profissionais que estão nos diversos territórios dizem, por exemplo, que a rede de teatros e cineteatros portugueses, a RTCP, não está a funcionar bem, que é preciso não apenas fazer um reforço orçamental, porque há sempre esse clamor. Vamos aumentar, o sistema das artes precisa de ser revisto, desde logo a própria estrutura do Ministério da Cultura, tanto em termos orgânicos como territoriais, e dos territoriais acabámos de falar das UCTs e das UPTs, ou seja, das bibliotecas e das instâncias patrimoniais, como forma de tornar presente o Ministério da Cultura nos vários territórios nacionais. Portanto, eu também tenho essa experiência a partir de fora. Eu tenho experiência de direção e de trabalho académico, científico, de investigação, etc., praticamente em todo o país. E por isso eu gosto tanto deste princípio, agir em todo o país, auscultar e construir a partir do diálogo, dar estabilidade, tomar decisões, criar medidas que se transformem, mas que ao mesmo tempo estruturem a realidade do país de uma forma não apenas acidental, mas que garantam uma transformação e uma estabilidade de longa duração. As políticas culturais têm que ser de dimensão estruturante. É por isso que eu estou aqui, foi por isso que eu aceitei com muita honra o exercício destas funções. Se não conseguir transformar, evidentemente sou a primeira pessoa a colocar o meu lugar à disposição. Mas não me sinto nada, e gostaria de deixar clara nesta entrevista, não me sinto nada desapoiada, pelo contrário, nem sequer insegura em todas as decisões que tomei.
se iniciasse, se estivesse agora a iniciar funções, todas as decisões e todas as medidas que tomei fariam parte do mesmo caminho. Falou aqui, das catástrofes naturais. Lisboa tem sido assolada por alguns sismos. O património tem planos para responder a situações como esta? Tem sim. Ah, ainda antes de outubro passado, em que assistimos a uma das catástrofes que mais têm danificado, ah, enfim, prejudicado as pessoas, prejudicado a economia, destruído a paisagem, ah, que são os incêndios, que têm contornos, enfim, de efeitos de alterações climáticas já no limite. Sabe que estes incêndios têm um impacto altamente de dimensão trágica no património, porque os sítios arqueológicos, por um lado, são altamente vulneráveis. Por outro lado, a deslocação de veículos de combate aos incêndios, muitas vezes, Em sempre em situação de situação de emergência? emergência, acaba por ser muito destrutivo de estruturas que existem nesses lugares de âmbito patrimonial, as mamoas, as lagaretas, etc., que existem disseminadas por toda a paisagem. Constituí um grupo de trabalho que já está em funcionamento, do qual faz parte justamente o Inspetor-Geral das Atividades Culturais, além dos vários profissionais que em património têm conhecimentos muito específicos. Também o Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, que a meu convite iniciou funções na primavera passada, integra uma das mais qualificadas profissionais em gestão de risco em património. A engenheira e professora, portanto tem um percurso académico, a professora Esmeralda Paupério. E não por acaso foi eleita por mim, convidada por mim, para fazer parte desse Conselho de Administração. A gestão de risco em património, aliás, eu, enquanto diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, realizei o que tinha que fazer, um estudo que incluía um plano de mitigação dos efeitos das alterações climáticas, no caso, em património costeiro, como é o caso da Torre de Belém, e que agora, no âmbito do PRR, vai ser executado. Pergunto-lhe se já se mudou definitivamente para o Campus 21 e deixou o Palácio Nacional da Ajuda. O Palácio Nacional da Ajuda nunca pode ser deixado. O Palácio Nacional da Ajuda é um ícone do Ministério da Cultura e assim continuará. É evidente que tenho instalações no campus, com muito gosto. Hoje mesmo tenho um conjunto de reuniões no âmbito sectorial, com outros ministros de outras pastas. Isso é muito facilitador e estamos aí muito Mas continua a tranquilos. manter gabinete na ajuda. É evidente, até por questões que têm a ver com a realização de audiências. O país tem que receber adequadamente os representantes de outras pastas, outros ministros, elementos do corpo diplomático, etc. E, Mas isso portanto, é uma questão que já esclareceu com o Ministro Leitão Amar? mas essa questão nem se coloca. Há aqui um lado de telenovela que eu não sei quem é que pretende alimentar, mas parece-me absolutamente, até é ridículo. Devo dizer que houve duas notícias, uma relativa a uma amizade que supostamente não teria sobrevivido ao meu mau feitio, coisa que está atestado, o que é absolutamente mentira. Nós somos amigas de toda a vida. A Secretária de Estado pediu-me, depois de cumprido o seu objetivo, que foi resgatar o PRR, para, na sequência de um concurso que fez no Natal passado, ir tomar conta de um novo cargo na Universidade de Coimbra, que é o de professora catedrática, porque saiu vencedora desse concurso. E eu apresentei esse pedido ao Sr. Primeiro-Ministro, que concordou com a saída. Por outro lado, no que diz respeito a qualquer problema de articulação ou de relação com o ministro António Leitão Amar, nós somos os melhores amigos. Não sei quem é que pretende criar aí um romance de qualquer coisa que funciona menos bem, porque seria um romance trágico, mas não é até uma grande amizade. Muito obrigada, Sra. Ministra da Muito Cultura. obrigada, eu. Obrigada.